Porque a tentação em Cristo é o que eu ia explicar. Ela foi pior do que em você e do que em mim. Quanto maior a tentação, maior a necessidade do quê? De você... Quanto maior a tentação, maior a sua necessidade de poder resistir a ela. Correto? Quanto mais você é tentado e você resiste, mais difícil a tentação fica sobre você. Sobre Cristo a mesma coisa. A questão é que a tentabilidade em Cristo, a gravidade dela, não é simplesmente por uma tentação interna, mas é por saber quem ele era e ainda assim fazer o que fizeram com ele. Satanás sabia quem ele era. Satanás sabia que ele era Deus homem. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus que veio ao mundo para julgar as obras das trevas. E ainda assim, ele foi em direção a tentar o Senhor. Neste sentido, as tentações em Cristo foram piores do que em nós. Ainda que, por ser Deus, a sua própria divindade sustentava a sua humanidade para que ele não caísse. Mas a realidade da tentação em Cristo foi maior do que em qualquer ser humano, a ponto dele suar gotas de sangue. Lembra disso? Lá no texto de Lucas, só Lucas fala isso, mas ninguém fala. Então a tentabilidade em Cristo, ela é real, ela é intensa, ela é profunda. Por quê? Porque sabendo quem era, foi desonrado em quem era. Não é tentar eu e você, é tentar o Deus homem. Saber quem ele era e qual era a sua função e os seus propósitos de vinda a este mundo. E ainda assim, ser ousado a fazer isso contra o Criador. As tentações em Cristo foram piores do que Adão, ainda que elas tenham semelhança. Em Adão comeu o fruto, é mentira, come lá. Em Cristo sobe no pináculo do templo, pula daí, transforma as pedras em pães. Todas essas coisas eram reais na pessoa do Redentor. E o resistir a isto foi uma realidade, ainda que a humanidade era sustentada pela sua divindade. Mas uma coisa não anula a outra. A realidade da tentação em Jesus, pior do que você. Mas muito. Quanto mais resistimos à tentação, pior ela fica. É por isso que o apóstolo João diz, sabe por que vocês pecam? Porque vocês não resistem até o sangue quando são tentados. Qualquer tentação é fácil demais para nos derrubar. Cristo não. Então, quanto mais ele resistia, maior era a tentação. Não sei se deu para entender. Não, a minha dúvida é porque na escola dominical surgiu uma dúvida. Não sei se o senhor vai me entender. Deixa eu explicar aqui. A gente, como pecador, eu posso cobiçar uma mulher. Sim. Né? Nesse sentido, Jesus ele não foi tentado nesse sentido, porque ele não tinha... Veja, ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz que Cristo foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Ele foi tentado em todas as circunstâncias da vida. Não necessariamente que ele tenha que ter tido cobiça para ser tentado. O fato de não poder cobiçar ou se ver isento da cobiça, do adultério, não significa que ele não tenha sido tentado. E ele foi mais do que você e do que eu. Porque qualquer coisinha, a cobiça está ali. Ele não. As tentações foram gravíssimas. E mesmo assim, ele não caiu. Então, o fato dele não poder agir assim, não significava que ele não podia ser tentado, no que diz respeito à sua humanidade. Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Agora, o nosso Deus e é homem. No que diz respeito à sua humanidade, ele foi tentado, mesmo não tendo a cobiça que nós temos. Porque ele não tinha uma tentação interna. Lembra? Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, o coração dele não era pecaminoso. Olha para Adão antes da queda. Adão foi tentado antes da queda? Eva foi tentada antes da queda? Adão era santo e não tinha inclinação para o mal, mas foi tentado e pecou. Então, o fato de Cristo ser homem e ser tentado em todas as coisas não significa que ele não podia ser tentado. Adão foi tentado antes do pecado. Eva foi tentada antes do pecado. A questão não é isso. A questão é que o nosso Redentor suportou as tentações. Ele não tinha uma inclinação para aquilo que era mal. Adão também não tinha. Mas Adão agiu contrariamente à sua natureza e escolheu desonrar a Deus. Cristo permaneceu na inclinação correta de uma natureza santa.
mas foi tal tentado como Adão foi. O fato de você não ter cobiça no coração não significa que você não possa ser tentado. Adão foi antes do pecado. Lembra disso? Ficou claro agora? Porque às vezes a gente confunde o fato de que, pelo fato de ele não ter uma tentação interna da cobiça, não era nada. Meu Deus do céu. Adão também não tinha. Ele não teve a cobiça no coração com relação àquilo, mas que ele foi tentado realmente e intensamente, ele foi. Ele resistiu à cobiça, como os nossos pais no passado não fizeram. Quando eu digo os nossos pais no passado, eu digo Adão e Eva, os nossos representantes. Eles não fizeram. Quando eles foram tentados, cobiçaram. Olha, ele foi tentado o dia que você comer, você morre, tá bom? O fruto, tá? Jesus Cristo foi levado ao pináculo do templo, não foi? Foi tentado a transformar a pedra em pão. Foi tentado a pular do templo. Tudo isso para autoafirmação, para demonstrar que de fato ele era Deus. Mas ele não precisou de fazer isso porque ele sabia qual era a sua identidade. Adão teve dúvidas sobre isso. E para tentar fazer uma afirmação do que ele era, ele caiu, porque ele queria ser mais do que era. Então, são sérias as situações. O fato de não ter cobiça interior não significa que você não possa ser tentado em todas as coisas. A Bíblia diz que Cristo foi tentado em todas as coisas. Todas. Todas é todas. Mas sem pecado. Ou seja, sem uma cobiça maldosa, sem uma cobiça para aquilo que desonrasse a Deus. Os nossos pais também foram tentados sem cobiça, mas cobiçaram. Então, a tentação não é só sobre quem é santo, a tentação não é só sobre quem é pecador. Os nossos pais foram tentados sem serem pecadores. Deu para entender? A questão da criação do homem, ele foi criado com a possibilidade de escolher o mal. Ele foi criado com essa possibilidade, né? No caso de Jesus Cristo, eu não consigo ver nele essa possibilidade de escolher o mal. Ele foi tentado, ele poderia pecar e não poderia ao mesmo tempo. Por isso que você falou, é complexo, né? Por ele ser Deus, né? Eu não acredito que ele poderia pecar e não pecar ao mesmo tempo. O que é que impediu ele de pecar se ele poderia pecar? Porque ele era Deus. Não, então porque se ele era Deus, então ele não poderia pecar. Então, pecar e não pecar ao mesmo tempo é uma incongruência com a Bíblia. A Bíblia não afirma em lugar nenhum essa possibilidade. Ao contrário, ela diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Nunca pecou. Dizer, porque ele era ser humano, que ele podia pecar, aí é uma situação que eu estou incorrendo numa interpretação livre minha em relação à Escritura, porque a Escritura não fala isso. A Escritura não fala isso. Cristo não é duas pessoas, Cristo é uma pessoa só com duas naturezas, né? O nosso Adão, Cristo vem para o mundo perverso e pecaminoso. Adão veio para o mundo santo e sem pecado. Entendeu? O fato de Adão ter uma inclinação, ser mutável no que diz respeito às suas posições e à sua atitude, ter o livre-arbítrio, era alguma coisa que o favorecia, o beneficiava. Beneficiava ele. Ele herdou uma humanidade caída, assim, no sentido do corpo. O fato de sofrer dor, tristeza, isso aí é natureza da humanidade caída, né? Então ele herdou isso já. E aí? Então, por isso que eu acho que é diferente. O Adão, eu acho que não tinha isso. Então, em Cristo foi pior do que Adão. Pior. O ambiente de Adão, a circunstância de Adão, o favorecia a exercer o seu livre-arbítrio e não fazer a bobagem que fez. Humanamente falando, tá? Julgando numa perspectiva humana. Humana. Porque ele tinha todas as coisas favoráveis. Ele não tinha uma cobiça interna. Ele só tinha um tentador externo. Ele tinha o sacramento da árvore da vida, tudo favorável. Ele tinha um mundo perfeito e ele escolheu coisas erradas. Cristo vem a um mundo caído, ok? Ele herda uma natureza humana dentro de um ambiente caído, sem dúvida alguma, mas sem nenhum pecado. Não tinha sobre ele o pecado original.
Ele não carregava a culpa e ele não carregava a corrupção. A culpa e a corrupção foram impostas sobre ele, para que ele pudesse tirar a nossa culpa e para que ele pudesse nos livrar da corrupção. Mas, naturalmente, não. Ele é uma pessoa complexa, mas nós não podemos, às vezes, olhar para a complexidade e, de certa forma, tentar fazer uma teodiceia, uma justificativa em relação ao nosso Redentor. Porque é o que a Bíblia só diz isso. Quem quer mais, aí é outra coisa. Eu não posso ir além do que a Bíblia diz. Eu só posso ficar aquém, ainda que eu entenda as argumentações, os pensamentos, as perspectivas, né? E eu acho interessante que a gente aborde essas coisas, tá?